Queridos, nós estamos na nossa 7ª mensagem da série Poder da Cruz. Tem sido impactante. Quem já foi edificado por o que nós estamos vivendo em 2023? Quem já foi edificado pelo que nós estamos vivendo como igreja em 2023? O Senhor nos deu uma palavra, uma promessa, uma direção, e nesta série nós estamos caminhando pelo sacrifício de Jesus. O poder da cruz é capaz de transformar tudo. Como Paulo nos disse que não seria necessário mais lançar os fundamentos, uma vez que você entende aquilo que Jesus fez por mim e por você. Mas nós estamos na nossa 7ª série do poder da cruz, e hoje nós vamos falar sobre uma vida no Espírito. De alguma forma eu tenho certeza que você já entende isso, porque no ano de 2022 nós passamos praticamente um ano inteiro falando sobre amor e poder, sobre uma vida no secreto, sobre as particularidades daqueles que recebem o Espírito, os potenciais que nós vivemos quando nós estamos vivendo uma vida no Espírito. Então eu tenho certeza, se você caminhou aqui em 2023, você já recebeu uma palavra sobre o Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho ido em alguns lugares, Deus tem me levado em alguns lugares para compartilhar a boa nova do Espírito Santo, a boa nova do Evangelho. E existem sutilezas que estão roubando a fé de alguns crentes. Porque uma das artimanhas do nosso inimigo para este tempo não é te tirar da igreja, mas é te distrair dentro da igreja. Você entende isso? E eu tenho vivido alguns insights, alguns pensamentos e entendimentos, e um deles é uma igreja que tem se prostrado, uma igreja que busca, que vive no secreto, uma igreja que entende que é possível buscar, mas não é uma igreja que está de pé lá fora, sabe? Gustavo, mas como assim? O movimento de se ajoelhar, de buscar, de receber, ficou mais importante do que o mesmo movimento de se levantar para entregar. E a partir dessa informação eu queria te fazer uma pergunta: o que te caracteriza como alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus? O que me faz olhar para você e falar assim, aí vai um crente cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, que recebeu de Jesus a possibilidade de ser uma habitação do Espírito Santo? O que te faz ser alguém cheio do Espírito Santo? Qual é a evidência, sabe? Qual é a característica de alguém que é crente em Deus, cheio do Espírito Santo? A habitação do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Qual é a evidência? De que forma você me provaria que você é alguém batizado pelo Espírito Santo? E por que essa reflexão é tão importante? Porque muitas pessoas estão vivendo um evangelho na igreja, mas nunca experimentaram, estando dentro da igreja, viverem um evangelho que habita dentro delas, para que elas possam viver também fora da igreja. O ponto mais trágico de um cristão não é ele perder a salvação, porque isso você já tem. O ponto mais trágico de um cristão é viver uma vida inteira aqui na terra e nunca ter experimentado o quanto é maravilhoso receber de um Deus uma possibilidade de vida que transforma, que salva, que liberta, que traz vida e transformação. E só tem essa possibilidade através do Espírito de Deus. Cara, eu tenho vivido uma situação assim que é até complicada, sabe? Porque algumas pessoas me procuram assim, olha, mas eu queria ser usado por Deus, eu queria ser usado com cura, eu queria ser usado com salvação, eu queria ser usado com palavras proféticas, eu queria ser usado por Deus. Como eu faço isso? Falei assim, olha, não é como, é através de quem? Porque nunca vai ser você sendo usado. É o Espírito Santo fluindo através de você. Porque não tem nada que você faça que possa ajudar a Ele a fluir mais. Ele simplesmente transborda a partir de uma vida humilde. Não tem como você falar assim, agora eu vou fluir o Espírito Santo, e agora eu não vou fluir o Espírito Santo. Ou você está fluindo, ou você está seco. Não existe uma vida cheia do Espírito Santo e
uma vida que vive em Deus, mas vazio do Espírito Santo. Ou você tem, ou você não tem. Não existe um corpo vazio. Ou você está ocupado pelo Espírito Santo, ou você está ocupado pela carne. Sabe, mas eu entendo que Deus está comigo. Eu entendo o Evangelho, eu entendo a cruz. Entender não é suficiente. Nós precisamos viver aquilo que nós estamos professando como fé. Queridos, nós estamos caminhando sobre uma nova aliança, sabe? Uma das coisas mais transformadoras hoje é entender que nós caminhamos sobre uma plataforma de uma nova aliança, entende? De que existe uma nova possibilidade de evangelho. Há um tempo atrás, antes de Jesus fazer tudo o que fez por nós, o Espírito descia e ele vinha sobre alguns, os profetas, os reis, os juízes. Mas a maior diferença, e aquilo que diferencia, que caracteriza, o que mais transforma a nova aliança, sendo ela superior, é a possibilidade de Deus derramar sobre nós o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo. E Ele fez isso por mim e por você. Cara, isso para mim é assim, olha, algumas vezes no nosso HH, no nosso happy hour, tem aquelas perguntas, né? O que mais te impacta? É poder ser filho de Deus, é poder viver na eternidade, é poder receber Ele em você. Cara, para mim, eu até agora assim, eu não entendo, eu fico impactado quando eu vejo que em mim, dentro de mim, mora o mesmo Espírito de Deus. Eu até agora fico impactado. Quando eu lembro disso, falei, meu Deus, obrigado, não tenho outra coisa a agradecer, senão agradecer. Esse sentimento, ele tem que vir a nós todo tempo, em todo momento, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe o que quer dizer isso? Eu tenho que lembrar todos os dias que eu vivo uma possibilidade do Espírito em todo tempo, em todo momento. Recentemente eu fiz uma viagem com um casal de amigos, Robinho e a Glícia, estão ali. A gente foi para o sul do país. E a gente fez um passeio lá. E era muito legal, sabe por quê? Porque aonde chegava, a gente via alguém e falava assim, cara, é uma possibilidade de entregar algo novo, sabe? Veio uma moça, guia turística da cidade que a gente estava, e ela veio explicar a cidade, eu vi uma estrela de Davi, uma menina com um estereótipo diferentão assim. Eu falei, tu sabe o que essa estrela aí do seu pescoço significa? Ela, não. Nós pregamos o evangelho para aquela menina. Onde você for, você tem que lembrar que existe uma possibilidade de trazer à memória aquilo que dá esperança, tanto para a sua vida, quanto para o mundo. Só é possível viver assim, cheio do Espírito Santo de Deus. Em que nível você está? O quanto do Espírito Santo tem em você? O quanto de característica do Espírito Santo habita e vive e tem evidências em você? Prove ao mundo que você é alguém que tem um Deus que habita, que mora em você. Prove ao mundo, viva todos os dias provando ao mundo, sabe? Que existe um Deus que está morando em você, o Deus que criou todas as coisas. Há alguma coisa impossível para esse Deus? Prove ao mundo. Está na hora da gente parar de só afirmar que nós somos a imagem visível de um Deus invisível. Nós temos que provar para o mundo que nós vivemos essa imagem. Preste atenção no que diz esse texto, queridos. Abra os teus ouvidos. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Sexta-feira nós vivemos aqui um momento maravilhoso, tinham 27 crianças aqui cheias do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que nós estamos falando? Os seus filhos profetizarão.
Sabe uma coisa extraordinária? É uma criança que não entende de nada, que não viveu nada, que não tem experiências, falar de alguma coisa que ela não tem ideia do que é. É isso que nós vamos viver. Sabe o que é uma coisa extraordinária? É falar para um jovem, que ele vai ter visão. Sabe por quê? Porque jovem não tem visão, normalmente ele tem desejo. Quando você vê um jovem tendo visão, é porque ele está cheio do Espírito Santo. Sabe uma coisa extraordinária? É alguém que já caminhou tanto, que ele pensa que ele já está querendo fazer igual o Paulo, assim, ó, terminei a carreira, vou aposentar, guardarei a fé. E ele fala assim, ó, ei, eu ainda tenho sonhos. Só o Espírito Santo pode fazer isso por você, meu irmão, só o Espírito Santo. Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim, e aquele que transpassaram, e choraram por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda de um filho. Existe um Deus que foi profetizado lá antes de todas as coisas acontecerem, que ele seria transpassado, que ele seria morto, que ele seria agredido, mas que aconteceria uma coisa extraordinária: ele derramaria o seu espírito. Meu irmão, isso aqui é muito profético. Imagina sendo derramado sobre você, sobre esta igreja, sobre a sua casa, sobre essa cidade, derramado. Imagina uma comporta aberta, cheia de água, sendo derramada sobre nós, sobre a cidade, sobre os hospitais, sobre as faculdades, sobre as escolas, sobre os departamentos, sobre o governo, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre sua geração, sobre essa cidade, sobre as nações. Sabe qual é a boa notícia disso tudo? É que isso já aconteceu. Prove ao mundo que você está cheio do Espírito de Deus. Prove ao mundo que você está cheio do Espírito de Deus. João Batista disse sobre Jesus em João capítulo 1, versículo 33. Presta atenção nisso, olha que tremendo. Eu não sabia quem ele era. João Batista está falando isso. Sabe quem era João Batista? É o cara que estava, a mãe dele, grávida de João Batista aqui na barriga. Jesus com a mãe dele lá, Maria, grávida de Jesus. As duas se encontram, os dois na barriga, eles começam a ser movidos pelo Espírito Santo, porque João Batista já carregava uma mensagem, reconhecendo que Jesus era o Salvador do mundo, e ele seria o mensageiro, aquele que abriria o caminho. Ele já reconhecia na barriga, mas quando ele já estava exercendo o seu movimento profético, o seu ministério, no capítulo 1, no versículo 33, ele diz assim, ó, eu não sabia quem ele era. Como assim? Existe uma diferença entre apenas ver, apenas estar perto, apenas participar, e conhecer todas as verdades, todas as possibilidades, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, tudo, sabe? A palavra diz: quem de nós somos capazes de conhecer a mente do Senhor? Onde você estava quando Ele lançou os fundamentos que sustentam a terra? Quanto mais você conhece, mais Ele tem para te mostrar. João Batista não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Meu irmão, até aquele momento, aquela igreja, as pessoas que professavam a mesma fé, elas já tinham visto muitas vezes, ou ouvido muitas histórias sobre pessoas que receberam o Espírito Santo, sabe? Aquele movimento de descer o Espírito Santo já tinha vindo muitas vezes sobre muitos homens. Isso já tinha acontecido. Então, se um homem daquele tempo, como Jesus, apenas recebesse o Espírito Santo vindo sobre ele, assim, ó, isso eu já vi acontecer. Mas a profecia sobre João Batista dizia que aquele que ele ver com os próprios olhos, que o Espírito Santo descesse sobre ele e permanecesse, esse aí é diferente. Esse é diferente.
Sabe, a palavra permanecer significa meno, no grego. E ela tem respostas nos textos para 3 perspectivas diferentes. A primeira é uma referência de lugar. Alguém que permanece e reside por um pouco de tempo. A segunda referência é uma referência de tempo. Uma referência que é continuar a ser, não perecer ou durar. E a terceira referência é um estado, uma condição. É alguém que permanece o mesmo e não torna-se outro ou diferente. Presta atenção uma coisa. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, acontecem algumas coisas extraordinárias, porque ele repousa, ele paira, ele permanece. É uma estrutura de tempo onde não mais ficaria o Espírito Santo sobre alguém por um espaço de tempo, mas ele permanecia para todo sempre. Não era só um lugar, ele não ia só habitar em Jesus por um tempo, mas ele seria aquele que carrega para todo sempre o Espírito, porque ele trouxe do Pai aquilo que derramaria sobre nós. E era um estado, uma condição permanente, onde o Espírito habitaria com ele por todo sempre. Entende uma coisa? Nós não podemos mais, igreja, ouça isso, nós não podemos mais viver movimentos de enchimento do Espírito Santo, e isso vai alimentar, sabe, a nossa vida. Nós não podemos mais. Um chamado para essa igreja, um chamado para a igreja, uma coisa que o Espírito Santo está comunicando com uma verdade extrema, é que avivamento não é enchimento, avivamento não é animamento, avivamento não é só o falar em línguas, isso é tudo maravilhoso. Mas avivamento é permanente, é um estado, uma condição permanente, é onde você recebe falar que é meu, isso é meu. É quando você reconhece que aquilo que ele fez por você, agora se torna por direito, não porque você merece, mas porque ele fala assim, ó, eu não tinha condição nenhuma de receber Deus em mim, mas agora que ele me escolheu, é meu. Prove ao mundo que você carrega o Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos um minuto. Comece a dizer a Ele algumas palavras. Comece a falar aquilo que seu coração está queimando aí. Comece a render a Ele glórias. Espírito Santo, nós te rendemos glória, Pai. Nós não somos ninguém, nada. Muito obrigado, Espírito de Deus. Santo é o teu nome, Espírito de Deus. Santo é o teu nome, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Mais intensidade. Primeira coisa, queridos, nós temos que entender que o derramamento do Espírito Santo está conectado a uma experiência de cruz. João capítulo 16, versículos 7 a 11 diz assim: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei ele a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governo deste mundo já foi condenado. Existem 3 coisas que nós precisamos entender: crucificação, ressurreição e ascensão, para você começar a viver alguma coisa extraordinária com o Espírito Santo. Crucificação, porque a sua vida foi crucificada com Cristo. A sua vida carnal, tudo aquilo que impedia de você se tornar uma habitação, já foi crucificado. Você precisa entender isso. Ressurreição, porque a possibilidade de uma nova vida vem do movimento onde Cristo, que morreu por nós, ascendeu do fundo, do profundo da morte e ressuscitou, dando uma possibilidade de uma nova vida para mim e para você. Ascensão aos céus, porque nós sabemos que esse mesmo Deus que habitou entre nós, hoje está à direita do nosso Pai. E foi aí, neste exato momento, onde Ele deu uma profecia,
derramou sobre nós a possibilidade de o Espírito Santo. Porque enquanto ele estava aqui, sabe, eu imagino os discípulos, eu teria talvez a mesma reação, provavelmente até pior. Cara, Jesus, você está aqui, não vai. Pedro falou assim para ele, não, para onde você for, eu vou com você. Para onde eu vou, Pedro, você não pode ir. Mas como aí? Me fala para onde você está indo. Você já conhece o caminho para onde eu estou indo. É necessário você se desplugar um pouco daquilo que é carnal, sabe? Para que você possa viver o espiritual. É necessário você se desplugar um pouco da sua vida, sabe? Das necessidades do trabalho, do desejo da vida, daquilo que você precisa, que Deus sabe que você precisa. É necessário você se desplugar um pouco daquilo que é natural, para você viver uma possibilidade do sobrenatural. E foi aí quando isso aconteceu, quando aquilo que era carne de Jesus desceu ao pó. O Espírito sobressaiu de maneira extraordinária sobre nós. Primeira experiência que nós precisamos ter com Cristo é que o derramado Espírito Santo vem por cruz. Segundo ponto, o derramado Espírito Santo está conectado à experiência da salvação. Diz assim em Efésios capítulo 1, versículo 13: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Você sabia que Elizabeth II deixou uma carta selada para ser aberta em 2085? E se eu e você quisermos ter a curiosidade de abrir essa carta, nós vamos ser presos. Ninguém pode abrir essa carta, senão aquele que foi designado a abrir, por quem escreveu a carta. É uma carta que tem um conteúdo importante dentro dela, e fora dela existe um selo, que autoriza, que chancela, que marca, aquele que escreveu, e só ele para designar quem é o destinatário, quem pode abrir a carta. Nada para Sidney. Em 2085, em qualquer dia, eles podem escolher abrir. Presta atenção. O versículo que nós acabamos de ler diz que Ele selou um espírito em nós. Eu imagino a sua vida como uma carta endereçada ao mundo. Eu imagino a sua vida uma carta endereçada ao seu departamento de trabalho. Eu imagino a sua vida uma carta endereçada aos perdidos. Eu imagino a sua vida uma carta endereçada às nações. Eu imagino a sua vida uma carta endereçada àqueles que precisam ouvir a boa nova do Evangelho. Presta atenção nisso. Cristo colocou em você uma novidade de vida. O Espírito da paz está habitando em você. E Ele mesmo selou a sua vida. E é só Ele que tem autoridade para tirar a marca que Ele colocou. Nada nesse mundo pode tirar de você, pode roubar de você aquele que Ele te deu. Então levanta a sua mão comigo assim, porque Ele está selando novas pessoas, novas vidas, e Ele precisa que você entenda isso, para que o mundo tenha uma novidade. Aleluia. Oh Espírito Santo, obrigado. O derramamento do Espírito Santo também está conectado a uma experiência de batismo em amor e poder e santidade. Olha o que diz em Atos, igreja, presta atenção nisso. Meu Deus. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: mas não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Existem dois movimentos de uma evidência do Espírito Santo. Primeiro, você recebe o Espírito Santo para a sua própria salvação. Segundo, você recebe o Espírito Santo para a salvação do outro, para a transformação do outro.
para o uso da autoridade, do poder que Deus derramou sobre você. Você recebeu um poder que te dá autoridade sobre demônios, sobre principados, sobre potestades, sobre o mundo, sobre o mal, sobre os demônios, tudo aquilo que não vem de Deus. Você já recebeu o poder para transformar realidades. Eu não tenho dúvida da tua salvação, nenhuma. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você será salvo. Agora, o que nós estamos fazendo com o poder que Ele derramou sobre nós? Ei, deixa eu te falar uma coisa. A gente viveu meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, você visitar um hospital. Nós entramos em mais de 50 quartos. 15 vidas aceitaram a Jesus. 3 curas registradas, daquilo que a gente viu. Muitas palavras de conhecimento, de revelação, que conectaram com pessoas. Muitas daquelas pessoas já eram crentes também. Para que a gente faz isso? Me fala, para quê? Por quê? Porque Ele nos deu uma ordem: vão por todo mundo e pregue o evangelho da boa nova. Existe uma boa notícia ecoando na igreja, preste atenção nisso. Existe uma boa notícia ecoando da igreja, a partir da igreja. Viverá-se um avivamento, mas nós só vamos viver essa transformação quando a unidade da igreja começar a transformar, não só as paredes pretas, mas aquilo que está preto, sujo, imundo, lá fora das nossas igrejas. Nós vamos viver a maior transformação social, a maior transformação de realidades do mundo, a partir da igreja. E este será o avivamento real, quando corações conectados de uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, começar a correr lá fora com velocidade, profetizando, ganhando vidas, salvando, livrando, curando aqueles que estão enfermos, porque nós temos uma sede, uma vontade. Não basta buscar aqui dentro se eu não consigo derramar lá fora. Você está pronto para isso? Deus está chamando essa igreja, meu irmão. Deus está chamando essa igreja. Deus está chamando essa igreja. Fica de pé. Assurianda lá cheira, gababa. Nessa mesma viagem que eu falei com vocês aí, que a gente foi juntos ali, o Robinho e a Glícia, com a minha esposa, minhas filhas, nós fomos em voos separados. Preste atenção, por gentileza. Nós fomos em voos separados. O nosso voo tinha conexão na ida. E a nossa conexão lá em Viracopos, ela tinha um intervalo muito curto, sabe? A gente só tinha 40 minutinhos para sair de um avião e entrar em outro. E quando a gente comprou, a gente não se deu conta disso. E quando a gente foi fazer o check-in aqui no aeroporto de Brasília, a minha esposa se atentou e o rapaz que estava atendendo a gente no guichê da companhia, ele falou assim: eita, é mesmo, vocês estão com uma conexão muito curta, que estão com 2 crianças, talvez fique muito apertado para vocês pegarem a outra conexão. A gente falou, talvez, nós vamos ter que viajar, é assim. Partiu dele, ele falou assim: olha, eu vou tentar colocar vocês em um voo que vocês vão ficar com 1h30 de intervalo. Vocês aceitariam? Falei, claro, claro que aceita. Eu vou ver se eu consigo. Aí ele saiu do guichê, todo atencioso, foi lá dentro, conversou com a chefia. Moral da história, colocou a gente nesse outro voo. E aí quando ele estava terminando de fazer o check-in, sabe o que eu consegui para vocês também? Eu vou colocar vocês naquela primeira fileira assim, naquela primeirona que paga mais caro, sabe como é que é? Falei, meu irmão, você é bênção demais de Deus na minha vida, muito obrigado, muito obrigado. Falei, quanto Deus é maravilhoso e cuida de nós. Porque é bom receber o cuidado de Deus, né? E a gente foi. Seguimos, pegamos nosso voo daqui para Viracopos. A gente entra, quando vou entrar no avião, eu vejo um comissário de bordo e Deus começa a me falar algumas coisas sobre a vida dele. Esse cara é crente, está recebendo um chamado, ele está negando o chamado porque ele não se sente capaz. E Deus começa a me compartilhar algumas informações sobre a vida dele. Eu falei, agora pronto. Como é que eu vou fazer isso aqui, meu Deus do céu? Meu Jesus amado, eu fico assim agora.
Mas vocês lembram que aquele rapaz que me atendeu no guichê, ele mudou meu voo, ele mudou minha poltrona e me colocou para sentar na primeira fileirinha do avião? Esse cara passava por mim, servia lanchinho e voltava, e voltava. Eu falei, cara, como é que eu vou parar esse cara aqui? Aí ele, em determinado momento, ele foi lá para trás, e o nosso voo chegando em Viracopos, e eu aquela agonia, eu vou ter que pegar esse cara aqui, eu vou derrubar ele aqui. Sabe o que acontece? Quando o piloto fala assim, passageiros, se preparem, que nós vamos nos preparar para o pouso. Aquele comissário, ele sai lá do fundo do avião e vem sozinho, e senta na minha frente assim, ó, e coloca o cintinho dele. Eu falei, agora você aperta o cinto, filho, que Deus vai falar com você. Quase que eu cheguei na frente dele assim, ó, saída de emergência, cinto, máscara, né? E quando a gente estava descendo a aeronave, eu falei, eu quero falar com você. Ele, pois não. Eu falei assim, ó, você é crente, não é? Ele falou, eu sou. E você recebeu um chamado, você tem um ministério, Deus está te chamando, e você está recusando, porque você não se sente capaz de servir, não é? Ele é. Aí ele começou a chorar. Eu falei, Deus está te comissionando, menino, não deixe de ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está te chamando para que você sirva o reino de Deus, aceite o convite. Ele falou, eu estava com uma dúvida, eu não queria, não me sinto capaz. E é até aqui que eu queria ir com você. Feche os teus olhos. O Espírito Santo que está sobre você, o Espírito Santo que te deu salvação, o Espírito Santo que derramou uma possibilidade de vida, ele também te capacita para que você vá mais longe, mais longe. Ele te torna capaz para que você vá mais longe, mais longe, mais longe. Tem mais para você, tem mais para você, tem uma possibilidade maior para você. Espírito Santo, começa a tocar os corações agora. Uma possibilidade mais profunda, maior, de fluir mais, de receber mais, de se esvaziar mais, de entregar mais, de viver uma vida completamente de entrega, sabe? Que realmente isso faça sentido, que já não viva esta igreja, mas Cristo viva nesta igreja e por esta igreja e em nós. Queria te fazer um convite. Nós temos uma equipe totalmente preparada. Só você que deseja mesmo assim, olha, eu quero viver mais. Eu sei que tem mais para mim. Eu já recebi, mas eu sei que tem mais. Eu recebi, eu sei que tem mais. Deus me falou que hoje Ele derramaria mais. Mas dessa vez vai ser diferente. Não vai ser só um derramar. Nós não vamos mais só nos arrepiar. Nós não vamos só mais sentir o nosso corpo tremer. Nós não vamos mais só sentir o nosso corpo aquecer. Existirá um tempo novo sobre nós. Se você está vivendo esse desejo agora, eu queria te convidar que você viesse aqui na frente. Nós queremos ministrar sobre vocês. O Espírito Santo já está pronto para derramar sobre você. Vem para cá. Nós vamos adorar uma música. Nosso time está pronto aqui, está incendiado para ajudar você a ser conduzido para este lugar de enchimento e de uma nova vida.